E hoje, aqui pelo Lance da Rodada, iremos entrevistar o técnico sensação do futebol brasileiro, treinador de 44 anos, ex-jogador de futebol, era meio-campista, formado em educação física pela Universidade de Campbell, nos Estados Unidos, já treinou diversos times pelo futebol brasileiro, entre eles Joseense, União São João de Arara, São Carlos, Monte Azul, Votuporanguense, categorias de base do Atlético Mineiro, Sampaio Correia, Novo Horizontino. Fez um trabalho muito longevo pelo Operário Ferroviário do estado do Paraná, onde o ano passado foi o técnico mais longevo da Série B. Seu último trabalho antes do Mirassol foi o Atlético Goianiense. Um técnico com diversas conquistas já, né, nessa carreira aí de 15 anos. Já foi campeão da segunda divisão do futebol paulista pelo São Carlos em 2015. Campeão da Copa Paulista em 2018 pelo Votuporanguense. Tem 2 títulos da base do futebol paranaense com o Atlético Sub-23 e Sub-20. Já foi campeão maranhense em 2021 e 2 acessos da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2021 com a Tombense e 2023 com o Operário. Pai de 4 filhos e atual sensação do futebol brasileiro, Rafael Silva Guanais, o professor Rafael Guanais. Muito boa tarde, professor. É um prazer imenso estar falando com você. Quero agradecer demais aí o seu tempo para conosco. Também agradecer a assessoria de imprensa do Mirassol. Agradecer o Adolfo Lima aí pela atenção. É um prazer estar falando contigo, professor. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação também. Fico muito feliz de ouvir a minha trajetória de muito esforço, muito trabalho, de muita ajuda que eu tive de todos os lugares que passei. De cada lugar tenho lembranças muito especiais, momentos difíceis, bons momentos também, mas é sempre importante olhar para trás para entender o porquê de estar aqui nesse momento, jogando uma Série A. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer atendê-los e obrigado pela apresentação também. Obrigado você, professor. A gente queria saber alguns pontos, professor, mas só para iniciar, um dos pontos principais, a gente gostaria de saber como que foi o aceite do professor Rafael Guanais num primeiro momento, quando o Mirassol entrou em contato com você, solicitando, né, que queria que você fosse o técnico para este Brasileirão da Série A. Eu gostaria de saber de você como que foi esse momento do aceite e qual foi a sensação que você teve naquele momento, que até então você tinha dirigido times pequenos, né, do futebol brasileiro. Eu fiquei muito feliz, né? A trajetória do Mirassol e a minha trajetória, elas andam em paralelo, mas elas têm muitas coisas em comum, né? Nesse crescimento do clube, meu desenvolvimento de carreira também. Então, era algo que eu almejava, né? Esperava que um dia pudesse ter a oportunidade de trabalhar aqui pela cultura do lugar, para as pessoas que aqui estão e que sempre conduziram o clube, né? O Juninho, a comissão fixa da casa. Então, foi algo que na minha cabeça fazia muito sentido de ter esse relacionamento, de ter essa parceria firmada e tudo no tempo de Deus, né? Então aconteceu no melhor momento ali, prévio não no início do ano, que poderia ser na saída do Mozart uma oportunidade, mas agora pré-brasileiro, então, fortalecendo ainda mais isso que eu falo da minha trajetória, é importante olhar para trás. E aí o Atlético Goianiense é importante também nesse processo de aprendizado, de amadurecimento. Cada clube, né? Se falou de clubes pequenos, mas cada clube tem a sua história, tem o teu desafio, tem a contribuição e o aprendizado, essa parceria. Os clubes grandes também, né? Então fui campeão paranaense com o Atlético Paranaense, o estadual de 2019 com o Atlético Paranaense, com o time aspirantes
mas sendo campeão estadual pelo Atlético Paranaense, um clube grande do futebol brasileiro. Passagem pelo Cruzeiro também é uma passagem marcante. E aí, em uma função diferente, mas que também traz muita bagagem e aprendizado em relação ao que é o mundo gigante do futebol brasileiro. E aí a chegada no Mirassol, disputando o nível mais alto, né, a Série A, e toda essa construção preparatória do clube para conseguir corresponder ao maior desafio e a esse nível mais alto do futebol brasileiro. Então, tanto o clube quanto a minha trajetória, elas coincidem, elas colidem para esse momento de preparação, para que a gente possa estar conseguindo trazer resultado e desempenho. Você passou pelo Cruzeiro, né? Foi auxiliar técnico lá, após uma passagem pelo Tombense. Logo após, você dirigiu o time do Novo Horizontino num curto espaço de tempo, mas você passou por um clube grande, o Cruzeiro. E qual foi a sua primeira impressão? Por mais que você já tenha enfrentado o Mirassol, teria enfrentado o Mirassol em outras oportunidades, mesmo no ano passado, dirigindo o time do Operário. Qual foi a primeira impressão na hora que você chegou no time do Mirassol e você viu a estrutura, você viu a organização que tem o time do Mirassol? Nós aqui do interior de São Paulo todos sabemos da organização e do trabalho sério e honesto que é feito nos bastidores do Mirassol. Gostaria que você falasse um pouquinho qual foi a primeira impressão que você teve, se foi surpresa ou você encontrou realmente aquilo que você esperava naquela ocasião, professor? Não foi surpresa porque eu já conhecia o clube, né? Já havia visitado o clube em outras passagens, já tinha treinado aqui com outras equipes. Conheço o Julinho, conheço o Ivan, já conhecia o Tamarino, já conhecia toda a equipe e sabia paralelamente do trabalho que era desenvolvido aqui, da preocupação em inovar, da preocupação em dar as melhores ferramentas e condições para que dentro de campo as equipes do Mirassol, né, então as conquistas do Mirassol são feitas por pessoas, pelos jogadores dentro do campo, tudo aquilo que é idealizado e planejado fora do campo e por aquilo que o dia a dia possibilita em relação a treinamento, recuperação, alimentação, avaliação, análise. Então, obviamente que podendo desfrutar dessa estrutura, a gente fica muito lisonjeado, né? Fica muito satisfeito. Por isso que eu falo que o tamanho do clube não está só na sua história ou no tamanho da tua torcida, na quantidade de títulos que tem, mas eu acredito que também está muito relacionado com a forma de se pensar e com a forma de se conduzir os processos, né? Por isso que o Mirassol hoje é um clube de respeito no cenário nacional. Não vai ter a mesma torcida dos gigantes que a gente enfrenta, mas tem uma história de muito respeito, uma história de muito trabalho, de pessoas que realmente amam o clube e que pensam de uma forma para crescimento, para desempenho, que pensam de uma forma grande, e eu acredito que isso é um dos fatores principais para que hoje o clube possa estar na situação que está. Primeiramente, boa tarde, professor. Prazer, Murilo. Tá? É uma grande honra estar batendo esse papo, trazendo conhecimento para a gente. É uma honra estar aqui, convite do meu parceiro Reinaldo. Tá? Eu, como estudante de educação física, amante do futebol, tenho um sonho futuro de ser treinador. E eu queria saber do professor, como conhecedor do Clube Mirassol, qual que é a sensação de estar no clube pela primeira vez na Série A, como que está a emoção, o vestiário, os jogadores, como que se encontra, né, hoje em dia, sendo conhecedor do clube? Não, o Mirassol, hoje a gente tem o pé muito no chão aqui, cara. A gente está muito feliz, muito grato por tudo aquilo que a gente está vivendo. No começo a gente não sabia muito qual que era o nosso nível em relação aos adversários. E aí, jogo a jogo, a gente foi construindo esse desempenho, foi construindo essa confiança. E à medida que a gente foi conseguindo os nossos pontos, os nossos resultados, a gente continuou trabalhando da mesma maneira, sempre procurando evoluir aquilo que nós tínhamos, que nós estávamos performando. A competição é longa, as equipes são muito qualificadas, o nível de investimento é desproporcional. Então, o nosso foco muito grande é
no nosso dia a dia. Nós temos um ambiente harmonioso, né? A gente está numa mesma página, direção, comissão técnica, jogadores. A gente entender que a gente precisa realmente trabalhar mais com as outras equipes, que a gente precisa estar, tanto taticamente, estrategicamente e a níveis individuais também, a gente tem que estar no nosso melhor, no nosso limite, para que a gente possa jogar cada jogo. É por isso que é importante essa estrutura do grupo, porque daqui a pouco começa mais uma sequência forte de jogos a cada 3 dias aí. E aí isso é muito importante, o nível de investimento que é colocado aqui dentro, pensando na recuperação, pensando nas melhores práticas, pensando no nosso dia a dia de treino, para que a gente possa realmente ter os jogos, conseguir ter bom desempenho e poder ter uma equipe de uma forma geral, não ter somente 11, para que a gente possa estar no nosso melhor, trabalhando no nosso limite. Então hoje o nosso momento é esse, de convicção por aquilo que a gente já fez e continua fazendo, e a convicção daquilo que a gente ainda precisa melhorar para terminar bem a competição, né? Para conseguir, primeiramente, atingir o nosso objetivo de permanência e aí aproveitar esse momento único para que a gente possa encontrar sempre a nossa melhor versão e atingir sempre o nosso nível máximo para ver em que lugar que a gente vai conseguir terminar nesse dia especial para o clube. A questão que você falou muito aí dos pés no chão, né? A gente sabe que o Mirassol é um clube muito pé no chão, é um novo modelo aí de administração muito sério. E o time do Mirassol para esta Série B, para essa Série A, desculpa, não foi um time que buscou jogadores badalados no mercado, ou jogadores já mais de idade. O Paulinho, o executivo, investiu muito em jogadores ali de destaques, né? Da Série B, jogadores que vêm se destacando, vêm se despontando. Para você, Rafael Guanais, que é um estudioso, né? Até a gente viu você fazendo estudos aí de neurociência, tentando entender melhor a cabeça das pessoas, do ser humano. Como o professor Rafael Guanais consegue fazer o controle desses jogadores dentro do vestiário, desta euforia, porque ela vem, né, professor, numa posição hoje que se encontra o Mirassol, ganhando de times grandes do futebol brasileiro aí. Como controlar essa euforia dos jogadores dentro do vestiário e manter este pé no chão até o término da competição, professor? Não, na verdade, não teve nenhum momento euforia nosso aqui. A gente sabe o tamanho do desafio, né? A gente é muito consciente que, por exemplo, de um turno para o outro na Série A muda muita coisa, né? Essa janela, por exemplo, mostrou o nível de investimento das equipes no futebol brasileiro, das grandes camisas, o quanto Flamengo, Grêmio, Botafogo, Palmeiras. A gente sabe que os adversários eles têm esse potencial enorme em relação ao mercado, em relação a ajuste de rota para o decorrer da competição, consegue ter esse aporte. Então, a gente aqui, tanto comissão, direção e jogadores, a gente é muito consciente que nós somos dependentes do nosso dia a dia e que ainda faltam 18 jogos para a gente jogar, né? Que tem muito ponto ainda pela frente e que cada ponto é muito comemorado aqui dentro. Então, a gente tem sonhos grandes, ao mesmo tempo a gente entende que entende o nosso tamanho e aquilo que a gente precisa fazer realmente para nos superar. Então, isso nos faz estar o tempo todo com o pé no chão. Isso é muito do perfil comportamental dos jogadores e nosso aqui, do clube, de comissão, o próprio Juninho, o Paulinho, são caras muito, muito conscientes, muito equilibrados. Então, a gente sempre comemora os nossos resultados. Nas derrotas também que a gente teve, a gente foi muito consciente daquilo que era um desempenho, se a gente performou bem ou não, o porquê de ter perdido um jogo ou outro aí. E nas vitórias a gente procura se manter equilibrado, então a gente não se empolga com oba-oba, com os elogios que são feitos. Na verdade a gente agradece, e eu mesmo acompanho pouquíssimo a rede social, esse tipo de coisa. Então, justamente agora mesmo eu estava estudando já o Grêmio, dando uma olhada no Botafogo, já conseguindo pegar informações e procurar pensar, utilizar isso que a gente tem nessa parada FIFA para subir os nossos líderes de desempenho, conseguir colocar os jogadores que chegaram numa mesma página, para que a gente possa, como eu falei, buscar sempre a nossa melhor versão
não só a cada jogo, mas em todos esses dias. O Mirassol hoje não é mais um ponto de interrogação no futebol brasileiro, né? No futebol nacional, no cenário. Isso mostra pelas táticas, né? Estatísticas e em campo. Né? São 20 partidas, 35 pontos conquistados, apenas 3 derrotas e fora de casa, todos por um gol de diferença. Né? E no Maião é uma fortaleza, o clube do Mirassol. É um clube com maior posse de bola, né? Inclusive do Flamengo, do Felipe Luiz. É um clube letal ofensivamente. Os defensores apoiam muito o setor ofensivo e tem muita posse de bola, né? A posse vertical. E são 58% de aproveitamento. Faltam 10 pontos para o primeiro objetivo do futebol, que é 45 pontos a permanência na Série A. E sempre tem um ponto positivo, né? Só que também tem pontos negativos da parte da mídia. Questão de piadas, de desconfiança. Eu gostaria de saber do professor como que foi absorvido, né, essas informações dentro do clube, do vestiário, em questão de diminuir o clube, né? Primeiro acesso à Série A, como que é dentro do vestiário essa questão de desconfiança da mídia nacional? Não, a gente sempre foi muito, como eu falei no começo, muito consciente em relação ao tamanho do desafio e ao nosso próprio tamanho também, né? Então, clube estreando, treinador primeira vez na Série A, muitos jogadores jogando a Série A na primeira vez também. Agora, se a gente ficar ouvindo tudo que fala, tanto quando é um momento bom, vai gerar um desequilíbrio emocional, uma empolgação, e quanto no momento, não era um momento ruim, era início, mas esse tipo de desconfiança, se a gente ficar dando muito ouvido para aquilo que falam de nós, é perigoso acabar acreditando. Então, a convicção, eu falei sobre convicção. A importância entendendo o tamanho do desafio, aquilo que precisaria ser feito, e a convicção de que nós tínhamos capacidade, né, e dentro daquilo que é o trabalho como um todo, a níveis coletivos e individuais, a gente precisava ter a competência para não responder aos outros, mas responder para nós mesmos, que nós poderíamos fazer uma grande competição e aproveitar essa oportunidade de estar no nível mais alto do Campeonato Brasileiro. Então, o foco sempre naquele que é o melhor para nós, é no desempenho. Não responder ninguém, mas de utilizar essa oportunidade como uma oportunidade única, entendendo que a gente tinha capacidade de fazer. Como eu falei, tem que trabalhar mais com os outros, tem que estar concentrado, tem que ter diferenciais para que a gente possa fazer bons jogos. E graças a Deus que as coisas dentro do futebol se resolvem dentro das 4 linhas. Então a gente ia ter, mesmo naquilo que é externo, esse tipo de ameaça, mas aquilo que cabia a nós, a gente utilizar essa oportunidade de estar para dentro das 4 linhas, a gente poder performar bem, isso através da performance, a gente se aproximar dos resultados. A estrada é longa aí, já passou metade daquilo que é a quantidade de jogos, ainda não fechamos o primeiro turno ainda, com os 2 jogos que faltam, mas a gente é muito consciente de que a estrada é muito longa ainda para o primeiro objetivo e para aquilo que vem pela frente também. Então, pensando jogo a jogo, um dia de cada vez e nos desafiando sempre a ser o melhor. Professor, existem os objetivos, né, que já foram traçados desde o início da temporada, mas hoje, Copa Libertadores, podemos dizer que ela deixa de ser um sonho e passa a ser uma realidade dentro do Mirassol? Não, ainda a gente vai focar nos 45 pontos, permanência, esse é o objetivo grande da competição. Eu sei que é tentador, justamente pela posição que a gente está, de ficar falando de competições continentais, de ficar falando de Libertadores, etc. Mas tanto nós aqui quanto o nosso torcedor está muito consciente de que, obviamente, que a gente pode sonhar com esse tipo de coisa, que a gente quer. Quem não quer disputar uma Libertadores, quem não quer jogar bem contra grandes equipes, de valorizar a marca do clube, nos valorizar como profissionais, isso são coisas óbvias, mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que é a expectativa. Então, temos que estar o tempo todo lembrando o que é uma temporada de sucesso para o Mirassol, para que nós não sejamos vítimas do nosso próprio
sucesso, né, entre aspas, desse momento. Tudo isso é algo momentâneo e a gente não pode cair nessa tentação de passar a oscilar. Então, temos 2 jogos fora de casa agora, compromissos extremamente difíceis. Então, o nosso foco total é da importância que cada ponto tem, baseado principalmente naquilo que é o nosso desempenho. Professor, esse foco que tanto o senhor fala foi um dos pontos cruciais aí nas 2 goleadas que o time do Mirassol teve contra Grêmio e também contra o Bahia, 2 clubes grandes, né, do futebol nacional. Hoje o time do Bahia, administrado pelo Grupo City aí. Esse foco total em sempre buscar o jogo, em sempre buscar o ataque. Esse, podemos dizer aí que é uma das principais características desse time do Mirassol? Isso faz parte da identidade que a gente quer ter. E mesmo com esses desafios, com esses próprio jogo do Santos também, um jogo de 3-0 com bastante propriedade, com o Brasão ainda saindo fazendo grandes defesas. Então é uma forma que a gente quer construir no nosso dia a dia para que a gente possa levar nos nossos treinos, para que a gente possa levar para os jogos. Então, vai muito primeiro da nossa forma de pensar, da convicção que eu já falei, e da forma como a gente se vê também, daquilo que a gente tem a capacidade de fazer. E como as coisas se resolvem dentro das 4 linhas, a gente tem conseguido nesses jogos, não pelos placares, mas pensando naquilo que é a nossa identidade, naquilo que é o desempenho, a gente conseguir fazer bons jogos através desses bons jogos, conseguir ter a eficiência para marcar gols, especialmente nesses jogos citados que foi dentro do Maior. Então, por isso que eu bato muito na tecla do nosso dia a dia, da construção desses processos para que a gente possa ter desempenho. Você, como treinador ascensão do futebol brasileiro na Série A, lendo muito sobre a sua trajetória, eu vi que você iniciou, né, entre aspas, sua carreira em jogos, né, de manager. Eu queria saber se o professor traz para o cenário atual alguma coisa que você utilizava nos jogos, né, questão tática, questão de análise. Conta um pouquinho para a gente, por gentileza. Cara, isso aí é uma curiosidade que eu brinco que eu estava me preparando para ser treinador sem realmente estar sabendo aquilo que eu realmente viria me tornar. Obviamente que eu não... A preparação para cada jogo, para cada treino, ela vem baseada naquilo que eu busco, que é algo que eu continuo buscando em relação a conhecimento, em relação às melhores práticas, e a encarar cada desafio realmente, por mais que eu já tenha passado por alguns lugares, mas a cada desafio como uma página em branco. Então, procuro sempre me desafiar também aquilo que eu posso fazer de melhor em relação ao treinamento, e cada jogo me desafia de uma forma diferente, em termos estratégicos principalmente. Então, eu sempre vou buscando a melhor versão. Para mim, é a primeira vez que eu estou trabalhando com a maioria desses jogadores, então passa a ser uma primeira vez para tudo também. Então, eu não fico lembrando daquilo que eu fazia antigamente no simulador, mas hoje eu consigo olhar para trás e entender que eu já era apaixonado por esse tipo de coisa, né? Porque por aspectos de liderança, pela tática em si, né? Por tentar modificar ou influenciar a forma de se jogar, de ter uma participação nesses aspectos táticos, e hoje em dia também conseguido colaborar muito com os aspectos estratégicos, justamente porque cada jogo é uma história, a mentalidade para cada jogo depende muito dos contextos, das circunstâncias. Então, jogar dentro de casa, jogar fora de casa, dentro da outra equipe, os jogadores que vêm do lado de lá, tudo que nós estamos vivenciando tudo aqui. Então, cada semana, cada microciclo mexe demais com aquilo que é prioridade estratégica. Mas essa é uma curiosidade que, naquele momento, principalmente, era só algo que era um entretenimento, mas que eu já era apaixonado. Então, aguçou muito aquilo que eu tinha como prazer ali de fazer, né? E colabora muito com aquilo que eu sou desde pequeno. Desde criança que eu sou apaixonado por futebol, por assistir futebol, por tentar construir futebol de uma forma geral,
viver com as pessoas e conseguir participar da vida das pessoas dentro e fora do campo. Essa é uma missão que Deus me deu e eu, com muita diligência, procuro cumprir da melhor maneira. Eu gostaria de saber, eu queria que o senhor fizesse, né? Falasse para o torcedor do Mirassol, para o torcedor do interior de São Paulo, porque eu acredito que hoje todo o interior de São Paulo é Mirassol no futebol brasileiro. Eu gostaria que você finalizasse para a gente falando o que nós podemos esperar desse Mirassol tão bem organizado, tão bem treinado, o que nós podemos esperar deste time para o término desta temporada, professor. Antes de falar do Mirassol, eu quero mandar um abraço para todo Novo Horizonte, mandar um abraço para o Genilson, mandar um abraço para todos que fazem parte ali, comissão da casa, Cadu, para os gestores do clube. Agradecer pela minha passagem aí, um abraço para o nosso torcedor também de Novo Horizonte. Foi um período curto, mas foi um período muito importante que a gente conseguiu contribuir muito para a permanência do clube na Série B naquele momento. Os pontos que foram somados ali para a equipe permanecer na Série B, eu acredito que é uma equipe que em breve vai estar jogando a Série A. Então, queria deixar um abraço para todos vocês e para todo o interior de São Paulo, porque principalmente esse prefixo 017, Monte Azul Paulista, muitos amigos que eu tenho ali, Votuporanga, então, Presidente Marcelo, Casquinha, o Elton, toda a minha passagem pelo interior de São Paulo, São Carlos, todos os lugares que eu passei e que eu fiz muitos amigos, né, que eu tenho certeza que eu deixei muita coisa boa também. Isso é algo que eu recebo contatos e mensagens de jogadores, de pessoas que ainda eu tenho contato nessa minha trajetória em São José dos Campos também. Então, vou dar um abraço para todos vocês do interior de São Paulo. Se a gente realmente pode contar com a torcida de todos vocês, é algo muito gratificante, muito importante. E o que pode esperar no Mirassol é o compromisso que eu tenho com meus jogadores, o compromisso que eu tenho com a instituição, com o Juninho, que é que a gente vai fazer o nosso melhor todos os dias, né? Que a gente está muito comprometido com aquilo que é importante para a cidade, aquilo que é importante para o torcedor do Mirassol. E a gente tem contato com muito carinho aqui, com uma torcida incondicional, né? O time teve jogo que a gente saiu atrás e o torcedor nos apoiando, o torcedor nos dando força para que a gente pudesse retornar para o jogo. O torcedor entende a dificuldade que é uma Série A, participou demais para o clube hoje estar podendo jogar uma Série A. Então eu quero me comprometer mais uma vez, que é com aquilo que eu posso me comprometer e prometer, que é um dia a dia sempre muito forte, os pés sempre no chão, para que a gente possa ter humildade e, com base nas nossas limitações, a gente sempre procurar nos superar para entregar aquilo que a gente tem melhor, né? Fazer tudo com todo o coração, com muito respeito à camisa, muito respeito à história, muito respeito ao coração do torcedor que participa demais com a gente. E também a toda a trajetória, né? A minha trajetória, a trajetória de todos aqueles que trabalham hoje no Mirassol e que colocaram o Mirassol na Série A. Então, sempre fazer o nosso melhor e sempre muito respeito a tudo aquilo que já foi construído. É assim que a gente vai fechar o ano, é assim que a gente consegue se comprometer, se Deus quiser, confirmando a nossa permanência na Série A. E aí também sonhando sempre em estar no lugar mais alto, colocar esse clube no lugar mais alto, no lugar que ele merece, no lugar que essas pessoas e o trabalho merecem estar aí. E a gente continuar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e pedir para que a gente possa ter força para sonhar sempre com mais e trabalhar sempre para mais. Professor, queria agradecer mais uma vez sua disponibilidade, por aceitar nosso convite, né? A gente sabe que a agenda é super corrida. Parabenizar mais uma vez pelo grande trabalho pelo Mirassol, tá? Que ano que vem o Maião possa estar vivenciando uma noite de Libertadores, né? Com o senhor no comando. E agradecer imensamente aí pelo trabalho do cenário nacional do futebol. Professor, eu agradeço demais a sua contribuição conosco aqui, falando com a imprensa de Novo Horizonte. Nós aqui em Novo Horizonte, nós temos um sentimento que o senhor veio para cá no ano errado, que foi um ano que o Novo Horizontino brigou para não voltar para a Série C.
Nós aqui temos o sentimento e temos a certeza que você poderia ter feito muito mais por este clube, né? Mas são casos do futebol. Eu queria te parabenizar o time do Mirassol. Eu sou fã do time do Mirassol. Eu sou fã da boa administração do futebol, do bom treinamento. O Mirassol está provando dentro das 4 linhas o que muitas pessoas falaram fora. Porque não é arquibancada que traz o espetáculo, não é estádios lotados que fazem um campeonato brasileiro. O que faz um campeonato brasileiro são treinadores como você comprometidos e são clubes comprometidos com o trabalho, que fazem trabalhos sérios e trabalhos humildes, como é feito o Mirassol. Hoje a sua entrevista aqui foi uma prova da sua humildade, a prova por que você está onde você está hoje, sendo um dos destaques do futebol brasileiro, sendo hoje falado nas mídias muito mais que Abel Ferreira, que Felipe Luiz, certo? Mas sempre com os pés no chão. Então isso fica a prova para muitos dirigentes aí do futebol brasileiro que falaram muitas blasfêmias, né? Antes do início do campeonato, o Mirassol está provando dentro das 4 linhas que o futebol se joga dentro de campo. E o torcedor do Mirassol também fazendo belos espetáculos dentro do Maião. Então, meus parabéns para você, professor, parabéns para o time do Mirassol. E é um prazer sempre imenso estar falando com você. Espero que você conquiste todos os seus objetivos aí no Mirassol. Quem sabe num dia futuro, talvez, quando você conquistar tudo que você tem para conquistar com esse time do Mirassol, você venha para Novo Horizonte, volte a treinar o Novo Horizontino e eleve o nosso time, que também é um time muito bem organizado, feito de pessoas sérias. Eleve o Novo Horizontino ao nível hoje que se encontra o Mirassol. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês, cara. Pode ter muito orgulho dessa camisa aí que vocês vestem, porque são pessoas sérias, comprometidas, capacitadas. Não é um clube que... Lembro da história, eu lembro de 2012, que eu subi com o Joseense na minha primeiro acesso de pezinha. Vocês subiram, eu subi o Novo Horizontino, São Vicente, o Joseense comigo e a Votuporanguense. 2012 foi a retomada desse clube, que hoje é um clube frequente aí na primeira divisão do Campeonato Paulista, e que vem tá batendo na trave em vários anos aí. Quem sabe esse ano é um ano de subida. Eu fiz bastante coisa legal aí, cara, principalmente a nível tático. A gente chegou no momento que precisava mudar radicalmente. Eu consegui. A gente começou ganhando do Bahia, ganhando do Vasco, fizemos jogos belíssimos aí pro Campeonato Brasileiro. Então, eu tenho uma lembrança muito querida de todos aí, e pode ter certeza que tudo acontece no tempo certo, e com certeza no meu coração fica uma lembrança muito boa. Quero agradecer ao Murilo pela minha renovação do contrato aí. Quero te agradecer, porque para o treinador, cada mês que vira é um agradecimento muito grande de estar em um lugar, cara. Eu já fiquei 2 meses em clube, já fiquei 7 meses sem trabalhar com a esposa grávida, então eu sei o quanto é difícil. Por isso que eu valorizo muito as vitórias, valorizo também as derrotas, porque elas nos ensinam muito. Valorizo a confiança que o Juninho teve para colocar o time na minha mão, para comandar dentro do campo. Então, muita gratidão mesmo a Deus por esse momento, e obrigado pela renovação e essa profecia que você fez aí em relação a Libertadores. Eu vou sonhar, eu estou sonhando com ela todos os dias, e eu espero que em 2026 eu possa realizar tudo isso. E só para encerrar, você falou sobre humildade. Eu sou uma pessoa simples, cara. Eu lembro de onde eu vim, até me emociono um pouco, porque eu lembro de onde eu vim e de quanto que custou. Então, eu agradeço muito a Deus mesmo, e isso é uma coisa que isso eu nunca vou mudar. De relação ao meu jeito de ser, eu procuro ser a melhor pessoa para quem está ao meu redor, e eu procuro ser o melhor comandante para as minhas equipes, para os lugares, né? Não me preocupo em ficar extraindo coisas para mim e ficar chamando a atenção, mas, pelo contrário, eu procuro contribuir. Essa exposição que hoje tem, pode ter certeza que ela não mexe em nenhum momento comigo. Pelo contrário, eu fico feliz
da gente estar conseguindo contribuir para o dia a dia do clube. Então, ter esse elogio de humildade para mim, esse é um elogio muito forte que eu realmente fico muito feliz de receber, e eu peço sempre a Deus para que isso jamais mude. Tá bom? Obrigado vocês pelo convite, obrigado pelas palavras, e eu tenho certeza que não foi a última vez, a gente vai se falar em outras oportunidades. Professor, rapidinho só, questão de profecia, né? Quem sabe, se Deus quiser, no ano que vem a gente tá novamente cara a cara falando do Mirassol na Libertadores, e você contando pra gente essa sensação, né, de estar comandando o clube na Libertadores. Murilo, o profeta, professor. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui no lance da rodada. Falamos hoje com o professor Rafael Guanais, que está fazendo um excelente trabalho pelo time do Mirassol, né? Pessoal aí de Pernambuco, né, que puder acompanhar aí, né, Murilo? Exatamente, essa bela pessoal. Entrevista aí, está vendo aí a realidade do futebol brasileiro. A realidade do futebol brasileiro hoje são clubes com pessoas sérias, com profissionais de dentro do futebol. É assim que é construído um clube de sucesso. É assim que se é construído um Mirassol, é assim que se é construído um Novo Horizontino, é assim que vem sendo construído um Atlético em Minas. Torcida com dirigentes que talvez dentro das suas cadeiras, dentro das suas salas, né, Murilo? Exatamente. Não sabem o que estão fazendo. Isso hoje no futebol não tem mais lugar. Hoje tem lugar no futebol para humildade, bom trabalho e pessoas comprometidas. É isso que a gente encontra nos dirigentes do Mirassol e é isso que nós encontramos nos investidores e nos dirigentes do Novo Horizontino. Então, para você que usa as câmeras, que usa a mídia social para fazer blasfêmias de times pequenos, você precisa primeiro aprender a respeitar o futebol do interior de São Paulo e as pessoas que estão por trás desses times e as pessoas que fazem de tudo para trazer o futebol, um bom futebol e a alegria para suas cidades pequenas, tá? Cidades pequenas, mas que têm um carinho muito grande pelos seus times e que vivenciam esses clubes muito intensamente. Talvez a questão de não ter estádios lotados ou qualquer coisa passa-se aí por questões financeiras dos seus habitantes, né? Mas o amor pelos seus times, isso não pode ser questionado. Então, ao invés de você ir na frente das câmeras e falar desses times de cidades pequenas, tá? Hoje nós estamos vendo um Maião lotado. E foi se falado ao ano passado que o Mirassol só tinha o presidente e seus familiares como torcedores. E o torcedor do Mirassol, o torcedor de São José do Rio Preto, de toda a região interior paulista, 017, como falou o professor, está mostrando que isso não é realidade. Que o Mirassol veio para ficar e ser a realidade do futebol brasileiro. Então, mais uma vez, parabéns, professor Rafael Guanais. Muito obrigado por você ter dado essa atenção para nós aqui de Novo Horizonte. Agradecer imensamente a assessoria de imprensa do time do Mirassol, tá? Assessoria de imprensa do time do Mirassol, que a todo momento nos atendeu, a todo momento nos respondeu e fez de tudo para que esta entrevista acontecesse. Muito obrigado a todos. Nós vamos ficando por aqui e a partir de segunda-feira, né, Murilo? Exatamente, estará no ar o programa Nos Acréscimos, aqui pelos canais do Lance da Rodada, na qual estaremos falando muito de Série B e principalmente de Mirassol. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal, fiquem com Deus.